Amém. Glória a Deus por esse tempo precioso de louvor, de adoração ao nosso Deus. Irmãos, como já foi anunciado, nós dedicamos o último domingo do mês de setembro, como temos feito nos últimos anos, para falar sobre suicídio e tudo que envolve as questões relacionadas ao suicídio. A gente aproveita essa questão da campanha de prevenção e conscientização do Setembro Amarelo e aproveitamos esse assunto que é comum e importante a todos, quer você seja cristão ou não. Ele está diante de nós e às vezes nos assusta quando nós estamos diante de um fato como este, do suicídio. Então é sempre bom, uma vez ou outra, nós estarmos pensando sobre isso, falando sobre isso. Claro que nós não vamos ficar aqui tendo uma conferência, mas uma vez ou outra, devido à importância, à relevância, se faz importante falar a respeito. E claro que nós falamos à luz da palavra de Deus. Falamos sobre uma perspectiva bíblica, dentro de uma cosmovisão cristã. Então, o tema da mensagem nesta noite é a relevância da igreja na prevenção ao suicídio. Como a igreja pode desempenhar um papel relevante e contribuir significativamente com a prevenção a este mal. Já parou para pensar como que nós, igreja, podemos contribuir de forma significativa, relevante, diante desta questão que causa tantos males para a sociedade, uma questão de vida e morte? Quais elementos que fazem parte da igreja, que podem ser utilizados de forma intencional no cuidado de pessoas e ajudar a diminuir o risco de pessoas tentarem o suicídio? O que a igreja tem para oferecer? Sem deixar de ser igreja, sem deixar de ser bíblica, sem deixar de ser cristocêntrica. Já pensou sobre isso? Como que nós podemos ser relevantes? Que papel nós podemos desempenhar neste desafio, nesta luta, nesta batalha? Ao meu ver, irmãos, a igreja possui uma relevância fundamental neste embate da prevenção ao suicídio. Especialmente através da pregação bíblica, da aplicação da palavra, da pregação da palavra, dos princípios da palavra de Deus, certamente a igreja pode levar aqueles que estão sofrendo, levar aqueles que estão diante desses dilemas, uma mensagem de fé, de esperança, de instrução, de exortação, de correção, de confrontação e também uma palavra de transformação. A fé cristã, a igreja, ela é portadora de uma mensagem que vem na contramão da desesperança. O Cristo, qual nós servimos, ele é o Cristo da esperança. E a mensagem do Evangelho, a mensagem que está condizente com a Bíblia, com a palavra de Deus, ela está em favor da vida, da valorização da vida. A mensagem da palavra de Deus, a mensagem da igreja, é uma mensagem de amor, de cuidado, de restauração, de perdão, de começar uma nova vida, de trazer esperança, luz àqueles que estão em trevas.
Todos esses elementos, irmãos, eles são importantes para ajudar alguém que está em meio aos sofrimentos, pensando em tirar a própria vida. Não são poucos, mas com uma certa, ou talvez ao contrário, não são muitos, mas com uma vez ou outra, nós somos chamados para atender alguma situação dentro de uma casa, numa família, um pai, um jovem, um adolescente. O último caso foi uma adolescente que não é cristã. Nós somos chamados para conversar com essa pessoa que estava se mutilando, pensando em tirar a própria vida. Então nós somos solicitados. Levei mais 2 pessoas da igreja comigo e ali aconselhamos, oramos, tentamos mostrar à luz da palavra de Deus que havia uma saída, que havia uma possibilidade de recomeçar. Falamos do amor de Cristo, da graça, da misericórdia de Jesus. De alguma maneira nós intervimos ali, fizemos algo para que pudesse amenizar o sofrimento daquela pessoa, daquela adolescente e também da família. E de alguma forma plantamos uma semente ali, fomos usados ali naquela situação. Um pouco antes, os irmãos sabem do último fato na cidade, do irmão da nossa querida Gabizinha, que não está aqui hoje, devido a uma questão familiar. Ele tirou a própria vida. E aí ela me liga, pedindo para ir lá, ela não sabia, para ajudar, porque aconteceu algo muito grave e eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo. E aí então, o pastor, quando chega, é chamado de canto, um familiar conta o que aconteceu, mas o pai ainda não estava sabendo o que tinha acontecido. E fui incumbido então de dar a notícia e de conduzi-los até a cena do local onde o filho estava lá enforcado. São situações, irmãos, que em alguns momentos nós somos levados a viver, ajudar, auxiliar. Como dizem lá o pessoal da Polícia Militar, quando a gente vai fazer a capelania, ninguém nos chama, difícil ligar, vem para o churrasco, vem. É só situações difíceis. E às vezes são situações muito difíceis, que nem nós, por nós mesmos, sabemos como lidar e suportar determinadas situações. Precisamos muito da graça, da misericórdia de Deus. Então, irmãos, vejam só que este problema, que esta questão, não é uma questão distante de nós. Não é uma questão que passa só em filmes, em séries, em novelas. Elas acontecem. Acontecem com pessoas na cidade, acontece com familiares de amigos. Pode estar muito próximo de nós. Precisamos estar atentos, precisamos nos importar, precisamos entender que se trata, sim, de um assunto importante, relevante e sofrível, do qual nós podemos vivenciar, não dentro da nossa casa, mas podemos ter amigos, pessoas à nossa volta. E a gente como cristão, não podemos ignorar esta triste realidade que vira e mexe acontece. A nível de introdução, eu gostaria de deixar aqui aos irmãos alguns dados para que os irmãos tenham algumas informações a respeito desta questão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV. Morrem mais do que
por suicídio do que por malária ou câncer de mama ou guerras e homicídios. Segunda informação para conscientização dos irmãos é que o Brasil é o 8º país entre os com maior número de suicídios registrados, segundo também um relatório da Organização Mundial de Saúde. E preste bem atenção, cerca de 800 mil pessoas se suicidam todos os anos no mundo, ou seja, uma pessoa tira a própria vida a cada 40 segundos. Imagine, nós temos no máximo aí 2 horas de culto. Divide isso por 40 segundos. Terceira informação, entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a 4ª causa de morte, depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Trata-se de um fenômeno complexo que pode afetar indivíduos de diferentes origens, sexos, culturas, classes sociais, idades e também religião. Outra informação, segundo os dados da Secretaria de Vigilância e Saúde, divulgado pelo Ministério da Saúde em setembro de 2022, entre 2016 e 2021 houve um aumento de 49,3% na taxa de mortalidade de adolescentes de 15 a 19 anos, chegando a 6,6 por 100 mil e de 45% entre adolescentes de 10 a 14 anos, chegando de 1,33 por 100 mil habitantes. Então vejam só que é um problema que afeta várias idades, desde crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, senhores, todos estão diante desta realidade. E uma última informação, existem muitas, mas é só algumas, só para ajudar aqui a conscientização. Talvez, se não falar aqui, muitos nunca saberão ou não vão procurar saber, mas é para conscientizar os irmãos. Talvez, acredito que não exista aqui, mas se porventura tem alguém aqui achando que falar sobre isso não é necessário, não é importante, pensarmos sobre isso como igreja, à luz do Evangelho. Então, esses dados é para ajudar a todos nós refletirmos. Então, a última é que as taxas variam entre países, regiões e entre homens e mulheres. No Brasil, 12,6% por cada 100 mil homens, em comparação com 5,4% por cada 100 mil mulheres morrem devido ao suicídio. Então, a morte entre homens é mais do que entre mulheres. Porém, até onde eu sei, as mulheres tentam mais. Porém, os homens são mais letais quando fazem, quando tentam. Estas são algumas das muitas informações, queridos, que nós temos a respeito da questão do suicídio. E só por essas informações aqui está claro que trata de uma questão de grande importância e que nós precisamos estar atentos, e mais do que estarmos atentos, nós precisamos refletir acerca desta realidade que envolve o sofrimento humano, a vida humana, e mais do que isso, que envolve o destino eterno de muitas almas que morrem sem Cristo. Então, voltando aqui ao tema da mensagem, nós vamos refletir aqui sobre ele. O tema é uma afirmação, como a igreja pode ser, a relevância da igreja na maneira de contribuir na prevenção ao suicídio, mas aqui ela se faz como uma pergunta, para que a gente possa, no desenvolvimento dos pontos da mensagem, responder essa pergunta. Então, como a igreja pode contribuir de forma relevante na pregação, na prevenção ao suicídio? E aqui, então, eu separei alguns pontos, alguns elementos que fazem parte da vida da igreja,
que fazem parte muitas vezes da rotina da igreja, que nós talvez passamos até despercebidos diante desses elementos, mas talvez hoje nós vamos, ao sacudi-los e trazer aos nossos olhos, nós vamos perceber o quanto isso é importante e temos em nossa igreja e faz parte da nossa vida, do nosso viver como igreja, e talvez nós não percebemos ou não valorizamos. E se porventura você se encontra em uma situação tendenciosa ou anda, com esses sentimentos ruins, algo nesse sentido, você que está aqui ou nos assistindo em nossas redes sociais, também a mensagem tem o propósito de mostrar a você que em Cristo Jesus, na comunhão da igreja, por aquilo que Deus nos oferece através da igreja, você pode sim encontrar um lugar de paz, de segurança, de esperança, porque Cristo se faz presente aqui. Amém? Cristo é o Senhor da igreja e Ele capacita a igreja para cuidar de quem precisa. Então, a primeira coisa, o primeiro elemento que a igreja possui, e ela pode ser relevante através deste elemento, é a pregação bíblica. É através da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, nós temos a seguinte afirmação do texto: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui, irmãos, no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, nos versos 16 e 17, nós temos a afirmação de que toda a Escritura é útil. É útil para ensinar, é útil para instruir, é útil para repreender, é útil para corrigir, é útil para educar. Toda a Escritura nos capacita a realizar aquilo que Deus nos chama para fazer. Então a Escritura e o conteúdo das Escrituras, ele é riquíssimo. E ele tem um poder de contribuir de maneira relevante para auxiliar pessoas, para ajudar pessoas em todos os aspectos da vida. A pregação bíblica, ela aborda diversos temas que estão conectados com as nossas vidas humanas, com a vida humana. E dentre esses temas, eu separei alguns relacionados a este primeiro ponto, dos quais a pregação bíblica aborda. O primeiro deles é que a pregação bíblica, irmãos, ela trata sobre o alívio da alma. A pregação bíblica também convida aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão carregando fardos pesadíssimos, a descansar, a encontrar em Jesus um lugar de descanso, de alívio para as suas dores. Vamos, Evangelho de Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 ao 30, vamos lá? Vamos ver? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A pregação bíblica, dentre muitos assuntos, aborda o alívio da alma. E nós vivemos em meio a dias de muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas que carregam muitas dores em sua alma, que estão andando sobrecarregadas, oprimidas.
com o coração apertado, angustiados. E a pregação bíblica, ela é relevante porque ela, dentre muitas coisas, ela aborda o alívio da alma, o descanso aos que estão cansados e sobrecarregados por intermédio da pessoa de Jesus. Um outro ponto, um outro elemento que a pregação bíblica aborda é acerca da resiliência que nós precisamos ter, que nós somos encorajados a ter, capacitados a ter, por meio da fé, em meio às adversidades da vida. Existe uma resiliência que é humana. O que é resiliência? É a capacidade de resistir os dias maus, de cair e se levantar e estar pronto para enfrentar novas batalhas. É passar por vendavais, é passar por momentos assoladores, terríveis, e se prostrar e chorar e pensar que é o fim, mas logo ali na frente, sacudir a poeira, enxugar as lágrimas e continuar o enfrentamento da vida, pronto para uma outra situação. Essa é a resistência humana. Mas os cristãos não possuem uma resistência na força do seu próprio braço. Os cristãos são aqueles que resistem os dilemas da vida, as adversidades da vida, porque Cristo é quem os sustenta. Porque Cristo é a nossa força. Porque quando somos fracos, somos fortes no Senhor. Porque o poder de Cristo se aperfeiçoa em meio às nossas fraquezas. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 16, nós temos o seguinte texto: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Por isso não desanimamos. A força interior, a força do Espírito Santo em nossas vidas, a força que vem do Senhor, faz com que o homem interior prevaleça diante das coisas exteriores. Quando nós olhamos para o texto de Isaías, capítulo 40, no verso 29 ao 31, o profeta fala sobre o poder que o homem encontra quando ele coloca a sua esperança em Deus, a sua confiança em Deus, e não coloca o seu coração nas estruturas desta vida. Porque essas estruturas dessa existência, ela faz com que nós venhamos nos tornar frágeis. Fazem com que nós não suportemos as adversidades da vida e nos cansemos. Mas quando o homem, o indivíduo, coloca o seu coração em Deus, quando ele volta os seus olhos para Deus, para o poder de Deus, para aquilo que Deus pode fazer, olha que diz o texto: ele fortalece o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Resiliência. Resiliência que nos faz permanecer, prevalecer, perseverar, ainda que cansados exteriormente, renovados em nosso interior pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, pela forte mão de Deus. A pregação bíblica fala sobre resiliência, fala sobre um Deus que nos ajuda nos enfrentamentos da vida, um Deus que nos ajuda em meio aos dias de cansaço, que nós pensamos em desistir. Isso não é antropocentrismo, irmãos. Isso é um Deus que olha para nós e que com graça e misericórdia,
ouve o nosso clamor, se compadece de nós, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, e vem para intervir em nossas vidas. Se não fosse assim, irmãos, estaríamos perdidos. A pregação bíblica, ela é importante, e aqui um terceiro elemento, porque ela trata sobre o valor da vida. Tendo Deus como o autor da vida e soberano sobre a existência humana. E apesar da glória que Ele tem, apesar da soberania que Ele tem, do seu poder, da sua majestade, Ele se importa conosco também. Já passou por sua cabeça, em algum momento, em seus pensamentos, será que Deus se importa comigo? Será que Deus não tem coisa mais importante para fazer? Será que Deus não está ocupado demais com coisas mais sérias do que me atender, do que olhar para o que eu estou pedindo ou passando? Em alguns momentos parece que não entra alguma coisa assim na nossa mente. Mas apesar da glória, apesar da majestade, apesar da grandeza, Ele se importa conosco. Ele nos conhece. Porque Ele diz que o universo, as estrelas, todas elas como saem, e depois Ele traz todas elas, nenhuma só vem a faltar, e Ele conhece todas elas. Será que o Deus que conhece algo tão complexo como milhares e milhares de estrelas, não conhece cada um de nós, homens de pequena fé, como diz os textos bíblicos? Não conhece as nossas peculiaridades, as nossas necessidades, não sabem dos nossos sofrimentos? Então, irmãos, a pregação bíblica trata sobre o valor da vida, a valorização da vida sob a ótica de Deus, a luz de que Deus é o autor da vida, faz com que nós entendamos a vida como um dom precioso, sagrado da vida. A palavra de Deus, a pregação bíblica, valoriza a vida lá no embrião, ainda quando informe, ainda quando em substância, sendo formado no ventre da mãe. A pregação bíblica, a palavra de Deus, o nosso Deus, valoriza a vida. É por isso que a nossa mensagem, que a fé cristã é contra o aborto, é contra o suicídio, é contra a desvalorização da vida. É por isso que nós não defendemos tirar a vida, seja em qualquer circunstância. A vida é um presente divino que deve ser cuidado, vivido com gratidão, com amor, com propósito. Nós precisamos ser bons mordomos da vida que o Senhor nos deu, do tempo de existência que o Senhor nos deu, irmãos. O tempo que você tem é do Senhor. É do Senhor, a qualquer momento Ele pega de volta. Ele encerra os nossos dias. Então, o salmista, no Salmo 139, sabia muito bem disso. E ao refletir sobre esta verdade, ele se mostra assombrado, ele se mostra maravilhado com o poder da criação, com a soberania de Deus. Veja, Salmo 139, a partir do verso 13, ele diz: pois tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Está dizendo da escuridão ali, do bebezinho. Nós temos as mamães aqui, vou arriscar os nomes, Cecília e a Luísa, ainda informe, ainda sendo formadas, na Letícia, na Maiara, o Senhor já vendo, o Senhor já com propósitos, o Senhor já como o autor da vida, irmãos. É uma vida. Então, o Senhor valoriza a vida, e o texto diz que lá ainda, na formação, como um embrião, na escuridão do ventre, ele já observava. Versículo 16,
Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. E olha só, amados, cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Por isso que cantamos a música aqui. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto sobre as nossas vidas. E apesar da sua glória, da sua grandeza, tu te importas comigo também. Por quê? Porque os nossos dias foram escritos por Ele. As nossas vidas estão nas mãos dEle. Ele conhece, irmãos, os nossos dias. Por isso que a nossa vida, como não só como uma questão biológica, mas como uma questão de existência, de propósito, ela possui valor, ela tem valor para o nosso Deus, porque Ele é quem criou. Ele nos formou, designou a nós propósitos, estabeleceu para nós os nossos dias. Nós não estamos aqui por um acaso, ainda que o seu pai e sua mãe, por um acaso, humanamente, trouxe a sua existência acima do ato sexual do seu pai e da sua mãe. Há um ato soberano de Deus conduzindo a história, a sua história. Se os seus pais não lhe planejaram, o Senhor lhe planejou. Entende isso? E maior é Deus do que os nossos pais. Então, amados, verso 17: como são preciosos teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Como é grande a soma deles na outra versão. Irmãos, Deus valoriza a vida e a pregação bíblica como elemento que a igreja possui pode contribuir significativamente na prevenção ao suicídio, porque, como nós já falamos, ela fala sobre o alívio da alma, ela fala sobre a resiliência que nós temos através da fé, porque ela fala sobre o valor da vida. E quando nós pensamos aqui nesta vida, nós precisamos pensar acerca de uma vida que tem um propósito de glorificar a Deus, de entender a razão pela qual nós existimos. E o homem descobrirá isso. O indivíduo encontrará propósito para a sua existência, encontrará sentido para a sua existência. Sabe de que maneira, irmãos? Olha só, tudo isso está dentro da pregação bíblica. Através da obediência aos 2 grandes mandamentos de Deus, que resume todos os mandamentos da lei de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 e 40 ao 40. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Jesus, até o 40, vamos lá? Sentido e propósito. Por que estou aqui? Você está aqui para amar o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Mas isso é uma obrigação? Isso é uma imposição? Não, isso é uma bênção para a sua vida. Porque quando nós amamos a Deus, quando nós inclinamos o nosso coração para Deus, isso volta para nós como bênçãos para nossas vidas, como proteção, como cuidado, como caminho reto para os nossos pés.
O homem que não ama a Deus, o homem que se afasta de Deus, anda por caminhos tortuosos. O homem que não tem Deus como seu Senhor, ele experimenta o amargo vazio da alma, da existência humana, ele perde o sentido da vida, vaidade e vaidade, tudo é vaidade debaixo deste sol, se o homem não temer a Deus, não amar a Deus, não buscar a Deus, se ele for o próprio Deus dele, é correr atrás do vento. É por isso que Deus deu este mandamento, irmãos, porque este mandamento é mais do que uma designação, um propósito, ele também faz com que nós tenhamos sentido para a nossa vida. Amar a Deus é encontrar sentido para a vida, se colocar diante de Deus é encontrar propósito, significado, e aí nós vamos entender que a nossa vida, que as nossas dores não é um fim em si mesmo, que nós temos semelhantes, que nós temos um próximo, que nós temos pessoas à nossa volta, qual Deus nos chama para amar, para fazermos a diferença, para sermos um instrumento nas mãos dele, para também podermos viver juntamente com estes as dores da vida. E aprendermos juntos, caminharmos juntos, e encontraremos propósito para a nossa vida. Quando nós olhamos lá para João 10:10, a parte B, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A ideia é propósito. Aqui não é uma vida biológica, mas é uma vida com significado. A ideia de Zoe, que é sentido, completude, que é experimentação ao máximo da existência, quando o coração do homem está diante de Deus. Irmãos, o último elemento aqui, dentro da pregação bíblica, é que a pregação bíblica trata sobre uma viva esperança. Irmãos, um dos fatores que contribui significativamente para que uma pessoa venha cometer o suicídio é o fim da esperança. Quando a pessoa perde a esperança, quando a pessoa não encontra mais motivos para acreditar, para continuar a viver, a falta de esperança leva o indivíduo a ter olhos apenas para a sua dor, apenas para querer se livrar da sua dor, e ele chega a acreditar que a morte é a única solução para dar um basta na sua dor. Parece simples, irmãos, parece, mas como? Tinha tanta coisa, poderia fazer outra coisa. Nós não podemos julgar a dor de quem está vivendo uma realidade que conduz a pessoa a tomar uma atitude como essa. É nesse cenário e na contramão desta realidade de dor, de sofrimento, de desesperança, que Jesus se apresenta como o Deus dos desesperançados. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas foram até Jesus desesperançados? Foram até Jesus vivendo as piores dores da alma, vivendo uma situação de última instância, de extremo sofrimento, e foram amparados, e foram libertos do seu sofrimento, e foram restaurados, e encontraram sentido para a vida, encontraram esperança para a vida. Jesus é o Deus da desesperança, Jesus é o Deus dos desesperançados, Jesus é o Deus que pode trazer esperança aos que estão desesperançados. Irmãos, quando nós pregamos sobre Jesus, nós estamos pregando sobre esperança. Esperança para o presente e esperança para a eternidade. A Bíblia está
repleta de relatos, de experiências, de histórias, de pessoas que foram desesperançados até o Deus da esperança, que é Jesus, e encontrou nele esperança. A mulher do fluxo de sangue, há muitos anos vivendo aquela hemorragia, sofrendo todo tipo de preconceito, tendo que se afastar da sociedade, não podendo participar das coisas comuns que outras mulheres poderiam participar por causa do seu sangramento. Ela vai e toca nas vestes de Jesus, e Jesus traz de volta a esperança. A esperança de encontrar sentido para a sua existência, de recomeçar e de olhar para a eternidade em Cristo Jesus. Jairo, desesperado com a sua filhinha, correndo, chega primeiro que a mulher do fluxo de sangue e pede: minha filhinha está morrendo, minha única filha está morrendo, peço que vá até ela em casa para curá-la, para abençoá-la, para fazer alguma coisa. E Jesus então vai até a casa daquele homem, chega lá, todos estão já chorando, dizendo que a menina está morta, mas Jesus vai lá e ressuscita a menina, traz a menina à vida e traz esperança. Muda a realidade de desesperança, de sofrimento. A mulher adúltera, culpada, que foi ali trazida perante Jesus para ser apedrejada, não tinha mais solução para o caso dela, só lhe restava o apedrejamento e a morte. E ela foi levada aos pés de Jesus, sem esperança. Mas Jesus, que é o Deus dos desesperançados, deu a ela uma nova vida, deu a ela perdão, deu a ela o direito de lhe recomeçar através da sua graça, da sua misericórdia, perdoando os seus pecados. O endemoniado de Gadara, amarrado pelas correntes, dormindo em cima dos túmulos no cemitério, desprezado pela sociedade, já diagnosticado como alguém que não tinha mais solução, quando se depara com Jesus, os demônios gritam: Jesus, o que temos nós contigo? E eles então são expulsos. Aquele homem volta ao seu estado normal e toda aquela cidade testemunha o poder de Jesus, o poder do Deus da esperança, que pode mudar situações de pessoas desesperançadas. O cego de Jericó, não tinha como ver, mas quando ele ouve que Jesus estava passando, ele grita: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E grita insistentemente, como a última oportunidade, chance, como a única gota de esperança para que o seu mal pudesse ser sarado e ele pudesse viver com dignidade, voltar a viver com propósito. E então Jesus o chama, o cura, e aquele homem sai cheio de vida, cheio de esperança, sonhando com uma nova possibilidade por ter tido um encontro com o Deus da esperança, que é Cristo. Marta e Maria, chorando, triste, amargamente, pela morte do seu irmão Lázaro, chega até dizer: Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus vai e traz a vida a Lázaro. Aonde havia morte, passou a ter esperança. Observe, irmãos, que a fé a qual nós professamos é uma fé de esperança, é uma fé de vida, é uma fé que pode mudar circunstâncias, é uma fé que pode mudar situações aonde o diagnóstico, as ideias já formadas são de morte, são de desesperança. A mensagem qual nós pregamos é uma mensagem de esperança, de vida,
de perdão, de misericórdia, de graça, de que em Cristo Jesus há uma possibilidade de recomeçar. Estes e muitos outros foram até Jesus sem esperança. Todos esses estavam esgotados, todos esses já haviam feito de tudo. Estavam em momentos terríveis, vivendo as suas piores dores. E eles se encontraram com Jesus, foram por ele socorridos, acolhidos, libertos e salvos. E é por isso que quando nós olhamos para a Escritura, este elemento da pregação bíblica da igreja, dentre esses elementos nós temos o elemento da viva esperança. Jesus é o Deus dos desesperançados. E é importante pensar sobre a esperança, que a esperança, ela vai além, ela transcende a vida terrena. 1 Coríntios capítulo 15, no verso 19, diz que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a ideia aqui, irmãos, que nós temos essa esperança e encontramos propósito e sentido, significado para esta vida, para o presente, mas também aguardamos algo muito melhor para o futuro. Por isso que é uma viva esperança e uma eterna esperança, porque em Cristo Jesus nós vamos gozar de todas as bênçãos da salvação. A esperança que pregamos não é uma esperança superficial. Se a fé em Cristo for apenas para benefícios materiais, temporais, nós somos os mais infelizes, como diz o texto. O Evangelho nos ensina muito mais do que isso, irmãos. Quando nós olhamos para esta viva esperança, nós precisamos entender que o fundamento da esperança é a ressurreição de Cristo. A morte de Jesus Cristo, ela faz com que nós tenhamos esta viva esperança por causa não só da morte, mas por causa da ressurreição. Aqueles que creem também ressuscitarão. A ressurreição de Cristo é o cerne da nossa esperança. A nossa esperança se resulta na promessa que os cristãos têm em Cristo a garantia da vida eterna. A verdadeira esperança não reside, irmãos, nas coisas desta vida apenas, de que a morte é o fim. A verdadeira e viva esperança nos diz que em Cristo os crentes caminharão para uma eternidade com Deus. Amém? Então nós desfrutamos da salvação hoje, no presente, e gozaremos desta salvação. E a nossa esperança é de que na eternidade estaremos para sempre com Jesus, livres de todas as circunstâncias adversas e males desta nossa existência. Amém? Então, são o elemento qual a igreja pode contribuir significativamente no combate ao suicídio, na prevenção ao suicídio, é a pregação bíblica. A pregação que fala do alívio da alma, que fala sobre a resiliência por meio da fé em Cristo Jesus. A pregação que fala sobre o valor da vida, a pregação que fala sobre uma viva esperança. E um outro elemento que nós encontramos na igreja e que é importantíssimo na prevenção é a comunhão da igreja. Irmãos, a comunhão da igreja é um antídoto ao isolamento. E o isolamento é um fator de risco significativo para aqueles que desejam cometer o suicídio. Toda pesquisa, toda investigação que rastreia os passos de quem cometeu o suicídio,
um dos fatores que fazem parte da cena, do quadro, é o isolamento. O isolamento não é bom, irmãos. A solitude é diferente. É você, na correria, na agitação, tirar um tempo para estar só, meditar, pensar nas coisas, alinhar o coração, ter um momento de descanso. Isso é solitude. Mas a solidão, o isolamento, o evitar a comunhão, o evitar estar entre as pessoas, se afastar, ele vai trazendo resultados maléficos para o indivíduo. E ele é um dos fatores indicativos de alguém que está a caminho de cometer o ato. E a Bíblia apresenta 2 textos para nós. Romanos capítulo 12, versículo 15, que diz assim: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Falando sobre a comunhão da igreja, que a igreja é o lugar de nos alegrarmos juntos, mas se necessário também é o lugar que nós vamos chorar juntos. O que temos para comemorar juntos? O que temos para celebrar juntos? O que temos para festejar? O que temos para cantar juntos? E o que temos para prantear juntos? O que temos para nos sacrificar juntos? O que temos para nos ajoelhar juntos? O que temos para chorarmos juntos? O que temos para orarmos uns com os outros juntos? A comunhão da igreja, irmãos, é um remédio de Deus para os nossos corações angustiados, para as nossas lutas, para as nossas dores. O acolhimento empático do sofrimento é um imperativo bíblico na palavra de Deus, que nós devemos acolher uns aos outros, ajudar uns aos outros, promover o cuidado mútuo. Gálatas capítulo 6, versículo 2, diz que nós devemos, como igreja, nos unir, estarmos juntos, promover o cuidado mútuo para levar as cargas uns dos outros, os fardos uns dos outros. Isso só acontece quando nós estamos em comunhão. Isso só acontece quando nós estamos lá nos nossos pequenos grupos, nos lares, ouvindo as dores uns dos outros. Me permita, Sandra, quinta-feira, terça, quarta, ela esteve em nosso PGM e ela contando, nós estávamos falando sobre ansiedade, e ela começou a contar de uma situação que aconteceu devido o irmão dela, a cunhada ligar, falar de um problema do irmão, e aí, ao ligar e falar de um problema, desencadeou todo um histórico recente de perda. E ali a gente ouve, entende algumas questões, oramos juntos. Irmãos, quantas vezes os nossos pequenos grupos nos proporcionam abrir o nosso coração, colocar pedidos que falam das nossas dores, de um filho, de um pai, de uma mãe, de uma necessidade. E quando nós estamos ali como ouvintes, e também como alguém que vai levar o fardo, a carga, pelo menos orando, isso é fortalecedor, isso é bênção. É por isso que pequeno grupo não é uma programação da igreja para preencher a lacuna da igreja, é promover o cuidado mútuo, é intencionalmente levar as cargas uns dos outros, olhar uns nos olhos dos outros e ajudar uns aos outros. Quando nós, irmãos, nos entendermos isso, nós vamos sair das nossas casas, nós vamos valorizar mais os nossos PGMs, nós vamos convidar amigos, nós vamos convidar familiares, nós vamos orar mais pelos nossos PGMs, nós vamos abrir as nossas casas para que os nossos PGMs sejam lugares de cura, de restauração, de libertação, de salvação. Nós não vamos evitar a comunhão da igreja, nós não vamos ficar na zona de conforto, irmãos. Na zona de conforto não acontece nada. É muito gostoso, é muito bom, mas lá não acontece nada, a não ser Netflix, pay-per-view, séries e tantas outras coisas, e além do seu descanso,
que é sagrado, é bom, mas se você só pensar em você, você torna-se alguém egoísta. Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. As nossas culpas, nossas dores, quando nós abrimos o nosso coração, nós encontramos cura, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ora por mim, irmão, ora por mim. Eu estou passando uma luta, eu estou passando por uma dificuldade. Você pode orar por mim? Vem cá, me abraça aqui, ora por mim. Eu estou mal, hoje eu não estou legal. Hoje aconteceu isso lá no meu trabalho. Eu recebi um diagnóstico. Irmão, isso é cura para a alma, isso é alívio das dores. A comunhão da igreja proporciona isso. É por isso que evitar a comunhão da igreja, meu irmão, é negligenciar a ordem bíblica. É andar na contramão daquilo que Deus nos chamou. Esse é o segundo elemento. A comunhão da igreja é o lugar onde o Senhor ordena a bênção, ordena a vida, cuida, abençoa o seu povo, fortalece o seu povo. Ele está no meio de nós, amém? E por último, irmãos, são muitos elementos, mas por último aqui, a igreja pode ser significativa, relevante na prevenção ao suicídio, através do cuidado pastoral e também do aconselhamento bíblico pastoral ou mútuo entre os irmãos. O aconselhamento bíblico, irmãos, ele oferece suporte espiritual e emocional, apontando para o cuidado de Deus, dando aos crentes recursos da fé. Eu não desprezo psicologia, atendimentos psicólogos, tem coisas que profissionais de psicanálise, de psicologia, vai cuidar, sim, vai cuidar. Pastores não entendem de tudo e não dão conta de cuidar de tudo. Mas muitos crentes negligenciam o aconselhamento bíblico. Não procuram o pastor, não procuram irmãos maduros na fé para serem aconselhados. Psicólogos não chamam pecado de pecado. Psicólogos não têm discernimento espiritual para lidar com coisas espirituais. Há recursos na palavra de Deus, irmãos. O pastor, ele deita o seu coração sobre os estados das ovelhas, ele ora, ele estuda, ele passou algum tempo no seminário, busca estudar, busca conhecer, tem suas limitações, mas eu acredito que, diante de Deus, de uma busca fiel ao que a Bíblia diz para nos orientar em nossas demandas, nós podemos ajudar uns aos outros. O pastor pode te ajudar nos seus enfrentamentos, no seu casamento, nas suas lidas, nas suas dores. Aconselhamento bíblico é algo reservado, é algo onde você é orientado, instruído, e você pode ter a certeza que é algo que vai que te preserva, que não expõe a sua intimidade. Quando você conta as suas dores, as suas lutas, é entre você e o pastor e Deus. Às vezes nós contamos nas redes sociais, contamos para um monte de gente que não tem a capacidade mínima nem de chorar de fato pelas suas dores, mas não colocamos diante do pastor, de um líder, de alguém que ama e quer ver você crescer na fé, ser abençoado, ser abençoada. Então não tenha medo, irmãos. O pastor está aqui, o gabinete pastoral está aí. Nós temos o WhatsApp, manda mensagem, marca. Se for mulher, a gente chama a minha esposa ou uma outra líder, a gente vai atender. Se for um casal, o pastor vem. Se você achar que tem que vir outra pessoa, vem outra pessoa. Nós estamos à disposição. Estamos aqui para isso. E também, não é só o pastor que aconselha. Nós temos irmãos que estão capacitados, que estão
crescendo na presença do Senhor e pode ajudar. Quando a igreja é madura, ela aconselha uns aos outros e ajuda a resolver os problemas. E às vezes nem precisa chegar ao pastor, porque irmãos maduros estão cuidando de irmãos um pouco mais frágeis, ou em situações mais frágeis. Então, essas são as verdades, alguns elementos que nós temos, irmãos, na palavra de Deus, na comunhão da igreja e no aconselhamento bíblico, no cuidado pastoral, para sermos relevantes, contribuirmos de maneira significativa na prevenção ao suicídio. Dito isto, podemos afirmar então, amados, que a relevância da igreja está em ser um lugar onde a palavra de Deus é pregada com verdade, graça e aplicabilidade. A relevância da igreja está em o corpo de Cristo ser os pés e as mãos de Jesus para aqueles que precisam ser acolhidos. Amém? E a estrutura da igreja, a mensagem da igreja, tudo isso faz com que a igreja possa atuar de maneira que ela possa dar suporte para aqueles que estão precisando ser acolhidos, precisando de uma palavra de instrução, de direção, de acolhimento, de alívio, de paz. A igreja de Cristo tem a capacidade de oferecer, irmãos, algo que o mundo não oferece, que nenhuma ONG oferece, que é uma mensagem eterna de valor, de esperança, de produzir uma comunidade centrada em Cristo para apoiar e cuidar uns dos outros, de ter um pastor bíblico, de alguém que possa cuidar, velar pela sua alma, de maneira que prestará contas a Deus. Isso é igreja. São elementos da igreja. Você tem observado, você olha para a igreja dessa maneira? Uma igreja que tem mensagem de valor, de esperança, que tem uma comunidade, uma comunhão que te ajuda, que pode te auxiliar nos seus enfrentamentos. Você olha para a sua igreja dessa forma? Você olha para o cuidado pastoral como algo que pode te ajudar nas suas lidas, nas suas lutas? É importante ressaltar aqui, irmãos, para terminarmos, que a igreja não apenas prega contra o suicídio, mas mais importante do que isso, a igreja prega sobre Cristo, o autor da vida. A mensagem do Evangelho, irmãos, a mensagem de Jesus Cristo, dentre muitas coisas, ela oferece aos seres humanos um caminho de redenção, um caminho de perdão, um caminho de restauração, de se recuperar, de recomeçar a vida. E isso para todos, em especial para aqueles que estão sofrendo. Dito isto, eu quero te desafiar a sair daqui nesta noite, pensando sobre essas verdades. Seja uma igreja, seja a igreja, seja o crente, seja alguém que faça a diferença nesse mundo. Saia daqui nesta noite, à luz do entendimento que nós pregamos aqui, que você ouviu, e faça a diferença de maneira significativa na vida daqueles que estão sofrendo. Por meio da pregação da palavra, palavra que traz valorização da vida, alívio para a alma, que fala sobre resiliência, palavra que fala sobre esperança. Convide pessoas para pertencerem à comunhão da igreja, para estar entre nós. Seja luz em meio às trevas. Você, como igreja de Jesus, é chamada para fazer a diferença significativamente na prevenção ao suicídio.
muito mais do que remédios, tratamentos e tantas coisas que temos por aí. Se nós levarmos essas verdades a sério, nós podemos evitar muitos males e conduzir pessoas à salvação. Amém? Feche teus olhos, oremos. Eterno Deus, ajuda-nos a sermos uma igreja relevante.